pode achar que a riqueza vem do trabalho duro, da sorte, ou de ter um bom network, mas existe um grupo específico de pessoas que, estatisticamente, domina toda a economia global. Muita gente cria teorias da conspiração para explicar como que eles conseguem fazer isso. E embora a maior parte dessas teorias seja até verdade, esse vídeo aqui é sobre um conhecimento específico e foi herdado pelos judeus. Um sistema que ensina algo que a maioria das religiões te proíbe de acreditar. Que tu não tá vivendo dentro de uma criação já terminada, tu tá criando agora, a cada segundo. E se tu não sabe as regras desse jogo, tu tá apenas reagindo ao que os outros estão construindo ao teu redor. Nesse vídeo, tu vai entender o protocolo exato que os judeus usam para imprimir a realidade desejada. Um conhecimento que diferencia quem acumula riqueza de verdade de quem apenas sonha em ser rico. Mas a prosperidade financeira é só um dos aspectos que esse conhecimento pode ser aplicado. A gente tá falando sobre algo que explica como que a realidade sai do mundo das ideias e se manifesta materialmente. Esse vídeo é sobre a Kabbalah. Então vamos começar. Para quem não sabe, os judeus representam 0,2% da população mundial. Praticamente nada. Mas olha só esses números. 22% dos prêmios Nobel são judeus, 38% dos bilionários americanos são judeus, os fundadores do Google, do Facebook, da Oracle, da Dell, o CEO da BlackRock, que a essa altura tu já deve saber o que é, também é judeu. Os maiores bancos de investimentos do mundo são dos judeus. Hollywood inteira, praticamente. É uma quantidade de influência impressionante. Eles com certeza sabem algo que a maioria das pessoas não sabe. A explicação mais comum para toda essa influência política e financeira é que, eles valorizam a educação, ou que eles têm uma cultura de empreendedorismo, já sofreram perseguição e aí por causa disso desenvolveram resiliência. Enfim, dá para se especular de várias maneiras. Mas nada disso explica a consistência. Não explica por que isso atravessa gerações, países, crises econômicas, revoluções políticas. Tem algo estrutural acontecendo aqui. Na minha opinião, isso tem nome, se chama Kabbalah. A Kabbalah não é uma autoajuda judaica, é um mapa operacional de como a consciência se transforma em matéria. E pouquíssimas pessoas têm acesso ao conteúdo real, a nata da Kabbalah mesmo. Esse conhecimento surge oficialmente no século VII, no sul da França e na Espanha, mas as raízes vão muito mais fundo. É um compilado de tradições orais que remontam do período do Segundo Templo, antes de Cristo. O texto que é a base de tudo isso se chama Zohar, que foi escrito, ou revelado, dependendo para quem tu pergunta, por Moisés de Leão, no século VIII. Mas o que a Kabbalah ensina de tão diferente? Bom, primeiramente, o cristianismo diz pra ti que Deus criou o mundo há milhares de anos e acabou por aí. Tu nasceu dentro dessa criação, teu papel é simplesmente aceitar, obedecer e ter fé. A criação já aconteceu. Tu é um espectador, um passageiro experimentando a obra de Deus. A Kabbalah inverte isso completamente. Ela diz, a criação não aconteceu, ela tá acontecendo. Agora, nesse segundo, Deus não criou o universo e foi embora. Ele tá criando o universo continuamente. E tu, sim, tu aí, é um co-criador ativo nesse processo. Tu não tá apenas dentro dessa realidade. Tu tá ajudando a construir ela em tempo real. E isso muda tudo, velho. Que se tu acredita que o mundo já foi criado e agora tu só reage a ele, tu desenvolve uma mentalidade de passividade. Tu aceita circunstâncias. Tu pede ajuda divina, mas não age realmente como se fosse o responsável pelo que acontece ao teu redor. E principalmente na tua vida. Mas se tu acredita que tu tá criando a realidade junto com Deus, aí cada pensamento, cada ação, cada intenção se torna um ato de construção. Tu não tá apenas pedindo permissão, tu não tá rezando, pedindo para que algo aconteça. Tu tá afirmando, tá moldando a realidade de acordo com o caminho que tu deseja seguir. A melhor parte é que a Kabbalah te dá um diagrama literal de como que isso funciona. A árvore da vida com as 10 sefirot, essas esferas, são 10 emanações divinas que vão desde o puro abstrato, que é essa de cima, Keter, coroa, a fonte infinita, até o totalmente concreto, Malkut, o reino material, a terra, o físico, que essa é de baixo. O processo é esse. Tudo começa como pura consciência, puro potencial, e então desce através das camadas cada vez mais densas da realidade, até se materializar no plano físico. Como disse Jesus, assim na terra como no céu. Ou, como disse o Totti, o que está acima como o que está embaixo. A Kabbalah te ensina a trabalhar conscientemente com essas forças. Ela te mostra como pegar uma intenção abstrata lá no topo da árvore e materializar ela lá embaixo, que é o plano onde o dinheiro existe, onde os negócios acontecem, onde o poder se manifesta. Enquanto a maioria das pessoas reza pedindo por prosperidade, aí depois espera ela cair do céu, alguém que estuda a Kabbalah entende que a prosperidade é o resultado de alinhar pensamento, emoção, ação e timing dentro de um sistema de leis invisíveis, várias variáveis da realidade que precisam ser trabalhadas. Eles não rezam pedindo por riqueza, eles estão criando todas as condições para que essa riqueza se manifeste naturalmente. Então vamos começar a ser mais prático a partir de agora para que tu entenda como é que isso funciona no mundo real. Como aplicar isso na tua vida? Bom, imagina que tem duas pessoas, as duas querem abrir um negócio, as duas têm a mesma ideia, o mesmo capital inicial, as mesmas oportunidades, mas a pessoa A acorda e pensa, tomara que dê certo, eu vou trabalhar
trabalhar duro e torcer para que Deus me ajude a prosperar. Se for ateu, vai torcer para ter sorte, para que as coisas fluam. Já a pessoa B acorda e pensa: eu vou criar as condições exatas, porque o que eu quero que aconteça, aconteça. Eu vou visualizar o resultado final como se já estivesse acontecendo. Eu vou agir como se o sucesso fosse inevitável. Eu vou ajustar minha energia, minhas palavras, meu ambiente, para ficar tudo alinhado com esse futuro que eu visualizo claramente. Quem tu acha que tem mais chances de ter sucesso? A pessoa A ou a pessoa B? A Kabbalah não te diz para visualizar e cruzar os braços. Ela te ensina que a visualização correta muda o teu estado interno. E mudando o teu estado interno, tu naturalmente muda as tuas ações e, por consequência, muda os resultados externos. É um loop. E cada parte desse loop é tratada com a mesma seriedade que um engenheiro trata as etapas da construção de uma ponte, por exemplo. Tem um conceito central na Kabbalah chamado Ein Sof, o infinito, o sem forma, é o potencial puro, aquilo que o Hélio Couto chama de vácuo quântico. E a partir desse potencial infinito, a realidade se contrai em formas cada vez mais específicas. Esse processo se chama Tzim Tzum, a contração divina. Agora, traduzindo para a linguagem moderna, tu começa com uma ideia abstrata. Quando tu especifica ela, ou colapsa a função de onda, tu vai definir metas, tu vai agir, tu vai materializar isso. Dessa maneira, tu desceu do abstrato até o concreto. É preciso entender que as Sefirot são forças. Cada uma tem qualidades específicas. Chesed é expansão, generosidade, abundância. Gevurah é restrição, disciplina, força. Tiferet é equilíbrio. Nexzak é vitória, persistência. Hod é glória, estrutura, planejamento. Quando tu entender isso, e eu quero dizer realmente entender isso, tu para de viver no automático, tu começa a perceber, ok, agora eu preciso de chesed, por exemplo, abrir portas, expandir, ser generoso. Ah não, agora eu preciso de Gevurah, cortar o que não serve mais pra mim, ter disciplina, saber dizer não. Percebe como que isso não é um controle absoluto sobre a realidade, mas sim um controle sobre as tuas respostas à realidade. Isso, ao longo do tempo, vai criando resultados radicalmente diferentes, totalmente diferentes. Aqueles que não conhecem esse sistema estão simplesmente reagindo ao mundo, estão sendo jogados de um lado pro outro pela vida, mas aquele que conhece está criando o seu próprio caminho. Pensa em quantas decisões financeiras tu tomou na vida que foram, de maneira subconsciente, influenciadas por crenças que tu nem sabia que tinha. Como, por exemplo, dinheiro é difícil, pessoas ricas são sortudas, eu não nasci para isso, enfim, tem várias crenças limitantes. Kabbalah diz que essas crenças são programação, tu pode reprogramar tudo isso. Mas tem um detalhe importante aqui, a Kabbalah não é um pense positivo e fique rico, ela é complexa, exige estudo, exige disciplina, não é uma coisa rápida de aprender. Ela não é fácil, não é um fast food espiritual. E é por isso que funciona. Porque qualquer sistema que promete resultado fácil é, por definição, superficial. Mas um sistema que exige anos de estudo, prática e autoconhecimento profundo, isso é que realmente vai mudar a pessoa por dentro. E quando a pessoa muda por dentro, o mundo ao redor muda também. É inevitável. Não é coincidência que esse conhecimento ficou restrito por séculos. Tradicionalmente, só podia estudar Kabbalah se tu fosse um homem judeu casado com mais de 40 anos. Isso é porque eles entendiam que esse conhecimento nas mãos erradas de alguém sem maturidade, sem base ética, algum jovem sedento por poder, por exemplo, isso poderia ser algo perigoso. Não no sentido místico, perigoso no sentido de criar pessoas obcecadas por poder sem sabedoria. Eles protegiam isso. Eles filtravam quem sabia isso. E até hoje as comunidades judaicas mais tradicionais mantêm esses textos dentro de círculos bem fechados. Tu pode achar versões simplificadas, é claro, mas os textos profundos, os comentários rabínicos, as práticas reais, isso tu não acha no YouTube. É sério, eu já procurei. E isso, na minha opinião, explica muito sobre a influência dos judeus na economia e na política global. Esse conhecimento é uma vantagem estrutural, porque enquanto a maioria das pessoas está operando com ferramentas mentais básicas, crenças religiosas passivas, esperança de que as coisas vão melhorar no futuro, trabalhando duro sem direção, existe um grupo específico de pessoas que está aprendendo com o mindset, que é a realidade é maleável, tu é um agente ativo da realidade, toma aqui um mapa pro tesouro. Então, meus amigos, a riqueza dos judeus vem primeiramente da forma como eles entendem a realidade. Se tu cresce ouvindo que Deus criou tudo, e agora tu só vive aqui dentro dessa criação como se fosse um animal na floresta, tu desenvolve uma relação passiva com o mundo. Tu aceita, tu se adapta às coisas como elas são. Mas se tu cresce ouvindo que tu é um co-criador com Deus, que a realidade está sendo moldada agora, que as tuas intenções e aquilo que tu imagina tem peso sim, e que existem leis universais que tu pode aprender e usar, tu vai desenvolver uma relação muito mais ativa com o mundo. Tu constrói, tu age, tu cria a partir da tua vontade. E isso vai se acumulando ao longo de gerações, porque não é só sobre um indivíduo aprendendo a Kabbalah, é sobre famílias inteiras, comunidades inteiras, operando com esse paradigma. É sobre crianças crescendo em um ambiente onde o empreendedorismo não é arriscar tudo e torcer para que vai dar certo, mas na verdade entender as forças em jogo e se posicionar estrategicamente dentro delas, a favor delas. Uma das coisas de maior valor nesse conhecimento para mim é que a Kabbalah te força a confrontar a si mesmo. Ela não te deixa culpar o mundo porque tu é um co-criador da realidade. Então tudo que tá acontecendo na tua vida tem algo a ver contigo. Não no sentido de culpa, né, mas no sentido de responsabilidade. E como a maioria das
das pessoas é vitimista por natureza, isso é algo brutal, velho. Porque é muito mais confortável tu simplesmente acreditar que é uma vítima das circunstâncias, não é mesmo? Que o sistema é injusto, que tu não tem poder nenhum, que é o que te ensinaram a acreditar. Mas a Kabbalah te tira esse conforto. Ela te diz que tu tem poder sim, mas poder sem consciência é só caos. Então estuda, aprende, transforma a ti mesmo primeiro. E então tu transforma o mundo ao teu redor. E veja, eu não tô dizendo que todo judeu estuda a Kabbalah. A maioria não estuda não. Mas a cultura que emerge de séculos de exposição a essa filosofia, essa cultura permeia. Ela se torna parte do ar que se respira ali dentro. Ela se torna senso comum dessas comunidades. Enquanto no ocidente cristão, a maioria das pessoas foi ensinada que o dinheiro é a raiz de todo mal. Enfim, se tu quer entender por que certos grupos prosperam materialmente mais do que outros, tu precisa olhar para as ideias que esses grupos carregam sobre o que é a realidade, o que é dinheiro, o que é prosperar e qual que é o papel deles dentro dessa realidade. Tu não precisa ser judeu para aprender isso. A Kabbalah nos últimos 50 anos começou a vazar para fora dessas comunidades tradicionais. E eu não tô falando da versão comercial dela, mas a versão real. Existem escolas, textos traduzidos, professores sérios. A questão é, quantas pessoas realmente vão atrás desse conhecimento? Quantas pessoas estão dispostas a estudar algo profundo, complexo, que exige anos de dedicação, sem promessa de resultado rápido? Numa época de TikTok, meus amigos, eu acho que é bem poucas. Bom, mas a verdade é que não importa mais, porque existem pessoas dispostas a compartilhar todo esse conhecimento comum, de uma forma mastigadinha, só o ouro, só a nata do conhecimento. E é na verdade para isso que esse canal aqui existe. Então já se inscreve aí para receber todo esse conhecimento e muito mais destrinchado de uma maneira que qualquer pessoa consegue entender. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. Obrigado por assistir e até o próximo. Acorde.